Hoje eu estou aqui para montar um Lego de carrinho azul. Eu vou fazer mais 2 vídeos montando os outros 2 carrinhos. E o último para montar o robô que os carrinhos são. Entendeu, gente? Esse daqui que é o carrinho. Dá pra ver que ele é bem luxuoso. Então bora começar. Estou aqui já com as peças. Então,